Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao curso de Cálculo em uma Variável. Nessa aula a gente vai começar a introduzir o curso de Cálculo, entendendo um dos problemas que o cálculo em uma variável vai resolver mais pra frente, que é o problema da velocidade, tá bom? Então, vamos lá! Gente, para introduzir o problema que a gente vai começar a falar e que o cálculo 1 vai resolver esse problema mais pra frente, vamos imaginar que você tá aqui no alto de um prédio bem alto, você tá aqui em cima, em pezinho, e aí você tá brincando com bolinhas de papel ali no alto. Só que em determinado momento, você deixa cair uma bolinha de papel, então ela cai lá de cima do prédio que você tá. Essa bolinha está descrevendo um movimento de queda livre. Então, ela saiu aqui da sua mão, caiu lá embaixo, certo? Aí eu te pergunto, como a gente sabe qual é a distância que essa bolinha percorre em cada tempo t? Então, por exemplo, depois de 2 segundos, o quanto essa bolinha andou aqui? Então, depois de 5 segundos, ela andou 580 metros, por exemplo. Como a gente sabe qual foi a distância que essa bolinha percorreu em determinado tempo t? Bom, o Galileu mostra pra gente que caso a gente ignore a resistência do ar, a gente fingir que a resistência do ar não tá agindo sobre a bolinha, fingir que ela não existe mesmo, a distância percorrida pela bolinha vai ser a aceleração da gravidade, a gente pode considerar como 9,8, vezes o tempo que se passou elevado ao quadrado, esse tempo a gente vai considerar em segundos, e tudo isso dividido por 2. Então, se eu quiser saber, por exemplo, depois de 5 segundos, qual a distância que essa bolinha percorreu, considerando que ela ainda não tenha caído no chão, né? Aí vai ser D igual 9,8 vezes 5 ao quadrado, dividido por 2, que dá 122 metros e meio, certo? Então, essa é a distância que a bolinha percorre em 5 segundos. Gente, então esse aqui é o gráfico que representa a distância percorrida pela bolinha, 9,8 vezes x ao quadrado, o x no caso é o tempo, dividido por 2. Como a gente só fala de tempos positivos, eu vou colocar aqui para x maior ou igual a 0. Então, repare que conforme o tempo passa, a distância percorrida pela bolinha cresce de forma quadrática, né? Então, o tempo vai passando e vai elevando ao quadrado a distância que a bolinha percorreu. E se a gente for ver, depois de 5 segundos, realmente a gente está lá em cima, em 122,5 metros. Então, para cada valor de tempo, que no caso é a primeira coordenada, a gente tem a distância percorrida pela bolinha, que é a segunda coordenada. Isso aqui é uma relação demonstrada por Galileu para queda livre. Então, se eu te perguntar qual é a distância percorrida pela bolinha depois de 3 segundos? Então, depois de 3 segundos, a bolinha vai estar aqui em um determinado lugar e a gente quer saber qual é essa distância que ela percorreu do lugar de onde você arremessou ela até 3 segundos depois. Então, a gente vai ter que a distância é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. E isso vai dar 44,1 metros. Então, considerando que o nosso prédio seja muito, muito alto aqui, a bolinha percorreu aqui uma distância de 44,1 metros. Ela ainda está no movimento ali de queda livre. Legal, então aqui a gente está falando sobre a distância que a bolinha percorreu. Agora, e se eu te perguntar sobre velocidade? A fórmula da velocidade média que a gente vê em física é essa aqui, ó. Velocidade média é o quanto a bolinha percorreu e quanto tempo ela demorou para isso. Isso aqui vai dar a velocidade média nesse trajeto, no trajeto entre o primeiro ponto e o ponto final. Então, se eu te perguntar qual é a velocidade média da bolinha de papel depois de 3 segundos que ela foi arremessada? Então, nesse trajeto aqui, que levou um tempo de 3 segundos, qual foi a velocidade média da bolinha aqui, ó? Nessa variação entre o início e onde ela está agora, depois de 3 segundos. Bom, a velocidade média vai ser a distância que a bolinha percorreu em 3 segundos, então onde ela está em 3 segundos, né? Menos onde ela estava no tempo inicial, que era 0, sobre os 3 segundos, que é o tempo de agora, o tempo final, menos 0 segundos, que é o tempo inicial. A gente acabou de encontrar
que em 3 segundos a bolinha já tá em 44,1 metros. Então, se ela saiu daqui, depois de 3 segundos, ela andou 44,1 metros. Em 0 é o nosso referencial de início aqui, né? De onde você deixou a bolinha cair. Então, em 0, ela vai ter percorrido 0 metros. Ela ainda não chegou a percorrer nada, porque ela acabou de ser solta da sua mão. E aí, aqui embaixo, 3 menos 0, que fica 3. Então, a velocidade média da bolinha nesse trajeto aqui, nessa variação que ela percorreu, vai ser 44,1 dividido por 3, que dá 14,7 metros por segundo. Ou seja, para ela ter percorrido 44,1 metros no tempo de 3 segundos, essa foi a velocidade média dela ao longo de toda essa trajetória. Então, aqui a gente está considerando todos os 3 segundos. Agora, se eu quiser saber a velocidade instantânea da bolinha? Então, ó, ela saiu daqui em 0 segundos e ela veio parar aqui em 3 segundos. A gente encontrou a velocidade média dela nesse trajeto. Mas eu quero saber o seguinte, se eu tirar uma foto da bolinha em 3 segundos, se eu fotografar exatamente esse momento, qual é a velocidade da bolinha aqui? A velocidade instantânea dela quando t é igual a 3 segundos. Como a gente faz para encontrar isso? Porque no caso anterior, a gente fez um filme, né? A gente fez um filme de 3 segundos e encontramos a velocidade média nesse trajeto de 3 segundos. Agora, quando a gente fala de velocidade instantânea, não é um filme, é uma foto mesmo, daquele instante de 3 segundos. Se a gente for calcular a velocidade média, a gente precisa de um ΔS, uma variação de espaço percorrido, e uma variação do tempo que se passou para percorrer esse espaço. Só que aqui a gente não tem um intervalo, a gente tem uma foto de exatamente 3 segundos, não tem como a gente ter um intervalo quando a gente está falando de algo instantâneo, de uma foto que é naquele momento e pronto, acabou. Mas o que a gente pode fazer para driblar isso é criar um intervalo que seja bem pequeno. Então, a gente pode fazer um mini vídeo aqui, porque esse mini vídeo vai dar algo próximo pra gente do que acontece em 3 segundos. Então, por exemplo, se eu gravar um vídeo da bolinha caindo de t igual 3 segundos até t1 igual 3,1 segundos, eu fizer um vídeo de 0,1 segundos. Nesse caso, a velocidade média vai ser o espaço que a bolinha percorreu em 3,1 segundos, que é 9,8 vezes 3,1 ao quadrado, dividido por 2, seguindo aquela formulazinha que a gente viu no começo da aula, menos o quanto a bolinha percorreu em 3 segundos, que é 44,1 metros, dividido por 3,1 menos 3, que é a nossa variação de tempo. Então, essa continha aqui, se a gente fizer, vai dar 47 metros. Então, em 3,1 segundos, a bolinha percorre mais ou menos 47 metros, menos 44,1, dividido por 3,1 menos 3, que é 0,1, que dá 29 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da bolinha entre 3 segundos e 3,1. A gente fez um mini vídeo ali, porque a gente não sabia como tirar uma foto, né? Uma foto instantânea de 3 segundos. Então, a gente pegou um intervalo de tempo bem curtinho aqui, para a gente ter uma ideia do que acontece ao redor de 3 segundos, quando a gente está próximo desse tempo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar um intervalo mais curto ainda. Então, ao invés de 3,1 segundos, eu vou pegar algo ainda mais próximo de 3. Eu vou pegar, por exemplo, 3,01 segundos. Por quê? Agora, o nosso ΔT vai ser ainda menor, vai ser de 0,01. Então, eu quero deixar essa variação de tempo cada vez menor, de tal forma que o vídeo seja tão curto, mas tão curto, que ele praticamente represente o que acontece instantaneamente em 3 segundos. Então, a velocidade média nesse intervalo aqui de 0,01 segundos vai ser o quanto a gente percorreu em 3,01, que é 9,8 sobre 2, vezes 3,01 ao quadrado, que é o valor de tempo, né? Menos o quanto a gente percorre em 3 segundos, que é 44,1, dividido por 3,01 menos 3. Isso aqui vai dar 44,394, que é o quanto a bolinha percorreu em 3,01 segundos,
menos 44,1 dividido por 3,01 menos 3, que é 0,01. Isso aqui vai dar 29,4 metros por segundo. Ou seja, nesse intervalo de tempo aqui de 0,01 segundos, a velocidade média da bolinha, para sair daqui e até 3,01 aqui embaixo, a velocidade que ela percorreu nesse mini trajeto foi de 29,4 metros por segundo. A gente está tão próximo do 3 que é quase como se a gente tivesse conseguido tirar uma foto desse momento instantâneo. Mas não é uma foto, né? Continua sendo um vídeo, mas nesse caso um vídeo bem curto, de 0,01 segundos. Mas o ponto é o seguinte, quanto mais próximo esse segundo tempo for do tempo instantâneo que a gente quer, menor vai ser esse ΔT, que é a variação de tempo, e mais próximo a nossa velocidade média vai estar da velocidade instantânea. Mais próximo a gente vai estar de uma foto de exatamente 3 segundos. E a gente vê que isso vai ficando muito próximo de 29,4 metros por segundo, né? Então, a gente pode até considerar que isso é uma aproximação da velocidade instantânea em exatamente 3 segundos. É uma aproximação do que a gente conseguiria se tirássemos uma foto. Então, a única coisa que a gente pode pensar é que esse T1 tem que se aproximar cada vez mais de 3 e, consequentemente, esse ΔT vai estar se aproximando cada vez mais de 0, porque a gente quer que a diferença seja bem mínima assim, né? Gente, peraí, rapidinho. Essa aula que você está assistindo é uma aula que você pode conferir o módulo completo lá na plataforma Matemateca Academy. Então, se você quiser saber mais sobre a plataforma, todos os benefícios e tudo que você consegue se tornando um membro, clica aí no link da descrição ou então acessa matemateca.com, tá bom? Então, vamos lá continuar. Gente, então aqui a gente tem a parábola que a gente viu que representa a distância percorrida pela bolinha. E aí, o que a gente está fazendo é pegar dois pontos diferentes dessa parábola. Então, por exemplo, o 3, que é onde a gente quer saber a velocidade instantânea. E aí, peguei o 3,01, que é um ponto aqui muito próximo. E aí, quando a gente calcula a velocidade média, o que a gente está pegando é uma reta que corta a nossa função tanto no 3 quanto no 3,01. E aí, a gente está calculando a inclinação dessa reta. Se a gente lembrar lá de retas, função afim, a inclinação da reta é o ΔY sobre o Δx. No caso, o y de cima é a distância que a gente percorreu em 3,01 segundos e o y de baixo é a distância que a gente percorreu em 3 segundos. E aí, o x de cima é o 3,01, que é o tempo, e o x de baixo é o 3. Então, quando a gente está calculando a velocidade média entre esses dois pontos, nada mais é do que a inclinação dessa reta secante, certo? Então, a gente está desenhando essa reta aqui, que passa pelos dois pontos da nossa função, e a gente calculou a inclinação dessa reta, que nada mais é do que um f menos o outro sobre um x menos o outro. No caso, o a aqui é o 3, onde a gente quer saber a velocidade instantânea, e o x0 é esse ponto que eu escolhi bem próximo do 3 para a gente calcular a velocidade média só nesse trajeto. E quanto mais próximo eu pegar esse x0, gente, quanto mais perto a gente estiver do 3 propriamente dito, mais curto é o vídeo que eu estou gravando, e aí mais próximo essa inclinação da reta secante chega da velocidade instantânea em 3 segundos. Então, ó, se eu pegar um x0 que esteja bem distante do 3, a nossa inclinação é 31. Aí, conforme eu vou aproximando de 3, repara que essa inclinação vai ficando muito próxima de 29,4. Eu posso aproximar tanto para valores maiores do que 3, quanto para valores menores do que 3. E aí, calculando a inclinação dessa reta secante, a gente está se aproximando da velocidade média entre esses dois pontos. Então, por exemplo, aqui, entre 2,95 segundos e 3 segundos, a velocidade média é 29,1 metros por segundo. E o que acontece se eu pegar x0 exatamente igual a 3? Aí, a inclinação da reta vai cair em uma indeterminação, né? A gente não tem dois pontos para passar para considerar que isso aqui é uma reta secante. Nesse caso, a gente estaria em uma reta tangente,
que passa singelamente pela função apenas em 3, não passa por nenhum outro ponto próximo. Então, a gente não consegue encontrar, a princípio, a inclinação da reta tangente. A gente precisa pegar pontos muito próximos, que se aproximem cada vez mais de 3, para a gente aproximar ali quem é a velocidade instantânea em t igual a 3. Bom, mas então a gente nunca vai conseguir encontrar exatamente a inclinação da reta tangente aqui, que é a velocidade instantânea exatamente em 3 segundos? Gente, esse é um problema que o cálculo 1 vai resolver com a junção de limites e derivadas. Quando a gente aprende limites e transmite isso para derivadas, que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente consegue resolver esse problema aqui. Gente, então só para a gente fixar bem as definições que a gente viu nessa aula de introdução, vamos fazer esse exercício aqui. A gente está em um hospital, onde tem um monitor cardíaco, então ele fornece para a gente o número de batimentos após T minutos. Então, a gente tem essa tabela aqui mostrando. Então, o paciente colocou o monitor cardíaco nele para monitorar os sinais, e aí o monitor fala que depois de 36 minutos que colocou esse monitor, o paciente já teve 2.530 batimentos cardíacos. Aí, depois de 38 minutos, teve 2.661. Depois de 44 minutos, o coração do paciente já bateu 3.080 vezes. Então, é assim que está funcionando essa tabela. E aí, ele fala pra gente que quando os dados dessa tabela são colocados em um gráfico, então, se a gente colocar aqui o tempo que se passou e aqui os batimentos, a inclinação da reta tangente em cada um desses valores de tempo representa a taxa de batimentos cardíacos por minuto. Então, vamos supor que essa aqui é a função que está representando o número de batimentos em cada valor de t. Se a gente traçar uma reta tangente a um determinado ponto, a inclinação dessa reta, que é aquilo que a gente estava fazendo, né? Δy sobre Δx, no caso lá da reta secante, vai determinar a taxa de batimentos por minuto. Então, a variação do eixo vertical em relação ao eixo horizontal, batimentos por minuto, ou então batimentos barra minuto. São formas de representar a mesma coisa, tá bom? Tá, mas a gente ainda não sabe encontrar a inclinação da reta tangente, né? E o monitor também não sabe, porque ele está estimando esse valor usando a reta secante. Então, ele está fazendo aquilo que a gente estava fazendo, sabe? Pegando valores muito próximos ali e calculando a inclinação da reta secante daquela mesma forma que a gente fez. E aí, ele está pedindo para a gente usar essa mesma técnica do monitor, que é a reta secante, para estimar a taxa de batimentos cardíacos depois de 40 minutos, então, em T igual 40, usando essa variação, ó. Então, a gente vai gravar um vídeo de 2 minutos, a gente vai começar a gravar em 38 minutos e vai parar de gravar o vídeo em 40 minutos. E aí, através desse vídeo, a gente vai calcular, assim, entre aspas, a velocidade média do coração. Que no caso, aplicando aqui para esse caso, nada mais é do que os batimentos por minuto que o coração teve nesse intervalo de tempo. Os batimentos por minutos, em média, assim, que a gente teve nesses 2 minutos que a gente gravou o vídeo. Então, vamos lá. Como a gente faz para calcular essa velocidade média do coração em 2 minutos, partindo de 38 e indo para 40? A gente vai calcular a inclinação da reta secante, que nada mais é do que o Δy sobre o Δx. O y aqui no caso é quem estava no eixo vertical do nosso gráfico, que são os batimentos que a gente teve. E o x é quem está no eixo horizontal, que é o tempo que se passou para cada um desses batimentos. Então, a gente está fazendo de 38 até 40, né? Quem é o Δy entre 40 e 38? Bom, o final é 2.806 e o inicial é 2.661. Então, esse é o Δy que a gente tem entre 38 e 40. E o Δx é o tempo que se passou entre esse e esse, que no caso é 40 menos 38, que vai dar 72,5 batimentos por minuto. Então, nesse intervalo de tempo,
A taxa de batimentos do paciente foi em média de 72,5 batimentos por minuto. Então, nesse intervalo de 2 minutos aqui, os batimentos por minuto desse paciente variaram por volta desse valor. Embora isso ainda não seja o batimentos por minuto exatamente em 40 minutos, não é exatamente aquela foto ali, a gente conseguiu dar essa aproximada, né? Agora, vamos fazer um intervalo maior, para a gente ver no que vai resultar. A gente vai gravar um vídeo começando de 40 minutos e terminar a gravação desse vídeo lá em 44. E aí, a gente vai ver a velocidade média do coração nesse intervalo de tempo. Então, a gente vai ter que o M é o batimentos em 44, que é 3.080, menos os batimentos em 40, que é 2.806, dividido por 44, que é o tempo onde esse primeiro batimento acontece, menos 40, que é onde esse segundo batimento acontece. Isso aqui vai dar 68,5 batimentos por minuto. Então, essa é a taxa de batimentos cardíacos do paciente quando a gente grava esse filme de 4 minutos, entre 40 e 44. Então, ainda não é uma foto de 40 minutos, né? É um mini vídeo ali de onde a gente conseguiu essa taxa de batimentos cardíacos, mas pelo menos é uma estimativa que a gente deu usando a mesma técnica do monitor, a reta secante. Então, gente, o que a gente fez foi o seguinte, imagina que aqui a gente tem a curva que representa os batimentos em cada valor de t. A gente pegou 2 pontos dessa curva, sendo que o primeiro é em t igual a 40 e o segundo em 44. E aí, a gente traçou uma reta secante que passa por esses 2 pontos e calculamos a inclinação dessa reta secante. Essa inclinação é a taxa de variação de batimentos, que é o y, por minuto, que é o x. Então, é a taxa que representa y em relação a x, tá bom? Gente, então o que é essa definição que a gente acabou de ver? Lembra que quando a gente estava vendo lá o espaço que a bolinha percorreu, o eixo vertical era a distância, o espaço, né? E o eixo horizontal era o tempo? Quando a gente encontrou a inclinação da reta secante ali, a gente estava encontrando a taxa de variação do espaço pelo tempo. Espaço variando em relação ao tempo é metros variando em relação a segundos, ou então quilômetros variando em relação a horas. Então, é sempre um espaço pelo tempo. O que é metros por segundo e o que é quilômetros por hora? É justamente a velocidade, né? É a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Então, essa definição da inclinação da reta secante, que logo menos em cálculo 1 a gente vai ver da reta tangente para ter algo bem mais preciso, nada mais é do que essa taxa de variação do eixo vertical em relação ao eixo horizontal, tá bom? Então, gente, nas próximas aulas a gente vai começar a ver os conceitos que a gente precisa entender para resolver esse problema aqui e encontrar algo bem instantâneo, conseguir tirar aquela foto que a gente queria. Então, nas próximas aulas a gente começa esses assuntos, tá bom? Não esquece de deixar aí embaixo seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, que aí a gente resolve tudinho, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula, gente. Beijo!